Olá, bem-vindos ao Universo Kepp Pacheco, escola de pensamento que unifica ciência, filosofia e teologia. Pode se perguntar, como assim? Ciência com teologia e espiritualidade? E a resposta é um convite a todos para uma reflexão. Como assim? Ciência sem a espiritualidade. Como é possível ter uma ciência sem considerar a causa maior de tudo, Deus? E essa é a nossa temática de hoje. É a espiritualidade à luz da teologia da física. Particularmente, essa é a razão pela qual eu estou aqui hoje. Esse esclarecimento que eu tive da espiritualidade com as revelações científicas do Dr. Norberto Kepp, graças à descoberta do fenômeno da inversão, que não só eu, como muitos consideram como a maior e a mais importante revelação científica de todos os tempos. Uma enorme honra estar aqui hoje com um grande amigo, nosso querido professor e cientista César Soss. É um discípulo muito próximo de Kepp, que o segue há mais de 4 décadas. Isso mesmo. E conseguiu aplicar na física, na tecnologia dos motores ressonantes Kepp Motor, a teologia da física, da ciência de Norberto Kepp e Cláudia Pacheco. Nós aqui hoje vamos conversar sobre essa, vamos dizer, a razão pela qual o Dr. Kepp fez a ciência da teologia da física, que é a descoberta da inversão aplicada à física, ou seja, precisa-se desinverter a ideia de que é a matéria que faz a energia. Pelo contrário, a matéria ela é feita pela energia, é a energia que faz a matéria. Então, professor César Soss, vamos tentar entregar essa mensagem tão fundamental para os nossos ouvintes? Sim, é um prazer estar aqui com você e todos os ouvintes. Então, acho que você tocou num ponto muito interessante, né, William? O que tem a ver a teologia com a física? Para o Dr. Kepp ter criado esse novo campo de estudo, a teologia da física. Então, se você notar, hoje em dia, é muito fácil de perceber que a ciência não conversa com a teologia. Por isso que muitos dizem que a teologia já está nos seus estertores, está morrendo e dando espaço à ciência. Que a ciência, que é experimental, ela é positiva, ela é certa, e a teologia é um conjunto de doutrinas já ultrapassado. Muita gente tem essa ideia. Uhum. Então, só para você ter uma ideia, quando se fala de ciência, a gente acha que o universo veio de uma explosão. E quando você vai para a teologia, você vê que teve um Deus criador todo-poderoso que criou o universo. Então, você vê que uma verdade não conversa com a outra. E o Dr. Norberto Kepp, nesse brilhante trabalho da trilogia analítica que ele, juntamente com a doutora Cláudia Pacheco, desenvolveram ao longo de mais de 6 décadas, eles mostram o seguinte, que a realidade é primordialmente transcendental e a matéria ela é consequente. Ela é uma consequência dessa transcendência. Mas como é que você vai poder juntar essas duas coisas, ciência com teologia? Uhum. Kepp, ao longo do trabalho, ele explica que não pode haver verdades diferentes nos diferentes campos de estudo. Você não pode ter uma verdade na teologia que seja diferente de uma verdade da filosofia e diferente de uma verdade da ciência. Senão não é verdade, entende? Então, com a descoberta da inversão, veja bem, a descoberta da inversão que você falou muito bem e que é minha opinião também é a maior descoberta de todos os tempos no campo da ciência. Por quê? Quando o Dr. Kepp descobriu a inversão, ele notou que a realidade já é unificada. Entende? Tanto a teologia como a filosofia como a ciência vêm de uma única verdade. E você só percebe isso através da desinversão. Porque nós, como humanidade, ser humano, nós estamos invertidos. Então, nós temos mania de achar
que nós é que criamos a realidade, não que a realidade existe antes de nós. Por exemplo, não foi você que se auto-fez, não é verdade? Você vai dizer, quem me fez foram meus pais, mas quem fez os nossos pais? Foram os nossos avós, e você vai indo, quem é a primeira causa dos nossos tataravós? Eles não podem ter dado vida a si próprio, então alguém tem que ter dado essa vida para eles, e esse alguém é o que a teologia chama de Criador. Então você veja que interessante, né? A Bíblia logo de cara, lá no Testamento, lá Jesus mesmo diz que Deus é espírito e Deus criou o mundo material. Do que você conclui disso? Que o espírito que é invisível criou a matéria. Entende? Então essa verdade, ela é certa. Então quando o Dr. Kepp descobriu a inversão, ele notou que a física estava invertida. Então ele notou que a física acha que a energia vem da matéria, e não que a matéria é um subproduto da energia. Porque você olha, então, você pega, por exemplo, quando você quer calor, você pega um pedaço de madeira, você esquenta a madeira, você taca fogo na madeira para obter calor. Então você esquenta a tua casa, então você diz assim, eu obtive o calor, que é a energia da madeira. Mas aí você destrói a madeira, entende? Kepp diz o seguinte, o calor, ele não vem da madeira, o calor vem através da madeira, mas vem da energia transcendental que está fora da madeira e que produz a madeira. Então essa energia invisível que existe, que movimenta os planetas, entende? É a mesma energia que faz a madeira e que faz o calor que sai da madeira, entende? Então tudo é energia. Sabe, professor, eu gostaria de lhe perguntar e entrar num assunto assim, no que tange a espiritualidade. Dr. Kepp escreveu esse livro, A Metafísica Trilógica, volume 2, Fenômenos Sensoriais Transcendentais. E nesse livro, para mim esse livro foi assim uma virada de chave na minha vida no que tange a espiritualidade, porque me esclareceu muito sobre dúvidas que eu tinha desde que eu me entendo por gente. Então eu sei que você é um amante também desse livro, desses assuntos. Eu gostaria de adentrar nesse aspecto dos fenômenos sensoriais transcendentais. Vamos se lá. A gente pudesse. O que você vê aí de mais que a gente pode iniciar para falar com os nossos Eu acho muito amigos? Importante, aplicando esses conceitos que eu acabei de falar, de que a energia faz a matéria e não vem da matéria, certo, a gente abordar a questão do corpo e da alma, né? Fundamental. Por Quem favor. vem primeiro, o corpo ou a alma? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Isso é uma questão interessante. Sim. Então é importante que os telespectadores percebam que na visão keppiana, corpo e alma são uma substância só, não são duas coisas. Então quando você morre, você mantém a sua alma. A sua alma, ela sobreexiste à morte física. E exatamente do mesmo jeito que está aqui agora. A gente, vamos dizer assim, tem um amigo que costuma dizer, né, quando a gente morre, a gente muda de endereço só. Sim. Mas a gente mantém exatamente a individualidade e a personalidade da gente. Entende? Então, tudo que a gente faz neste mundo é eterno. Porque a alma mora fora do tempo e do espaço, e o nosso corpo está dentro do tempo e do espaço, mas a gente tem essa ligação com o eterno através da alma, né? Então, cada ação que nós fazemos agora é uma ação eterna. Por isso é importante a gente fazer boas ações na vida, né? Porque é isso que Exato. A gente vai levar. Isso nos traz uma responsabilidade muito grande de ter uma existência aqui, mas de acordo com a nossa natureza original, mas de acordo com o que é certo, o que é bom, o que é verdadeiro. Porque se você for ver bem, como que é Deus, o Criador? Deus, ele é bondade, beleza e verdade. Não tem nada em Deus que seja diferente disso. É bondade, beleza e verdade. Tudo que ele faz é bom, belo e verdadeiro. Então, para você ser feliz na vida, você tem que estar em sintonia com esses valores. Bondade, beleza e verdade. É assim que a gente se sintoniza com o Criador.
Então, toda vez que eu faço uma ação errada nesse mundo, que eu não quero sentir que eu errei, eu estou distante do meu Criador, então eu não posso ser feliz. Então, esse é um outro aspecto, a questão da ressonância, né? Que o senhor está trazendo, que também nos faz muito a refletir sobre isso, porque, então, se eu estou numa frequência energética assim, ruim, triste, depressiva, ou de ira, ou de assim, arrogância, eu tô em dissonância com Deus e numa frequência assim, mais negativa. Podemos dizer a questão demoníaca. E você vai atrair não só pessoas, mas seres espirituais que estão vibrando na mesma sintonia, na mesma faixa de ressonância, vamos dizer assim. Então, muitas vezes você está sentindo a dor de seres espirituais, não sua mesmo. Aquela angústia que você está sentindo e você não sabe explicar, muitas vezes é que você está nessa sintonia com seres espirituais e você acha que é sua, e não é. Muitas pessoas pensam que isso tem a ver com herança de vidas passadas, né? Será que o senhor poderia falar um pouco sobre isso, essa questão da substância única, à luz da teologia da física? Veja bem, William, Deus, sendo bom, belo e verdadeiro, fez tudo perfeito. E na metafísica, o não ser não pode vir a ser. O que significa isso? Não existe uma evolução em que um ser passa de um ser mais simples para um ser mais complexo. Isso é uma ideia falaciosa. Então, na verdade, Deus fez tudo perfeito, inclusive o ser humano. Então você vai me perguntar como é que tem tanta desgraça no mundo e como é que o ser humano é tão imperfeito, sendo que Deus fez tudo perfeito. É porque nós, na própria Bíblia já diz isso, nós vivíamos num paraíso e caímos. Então nós caímos por causa de um pecado original. E qual é esse pecado original? O Dr. Kepp matou a charada com a descoberta da inversão, porque qual é o desejo no coração do ser humano patológico, doente, decaído? É querer ser como um Lúcifer, que caiu porque queria ser como um Deus. Então nós também guardamos esse desejo, mesmo que inconscientemente, de querer ser dono da verdade. Pode notar, William, que a coisa mais difícil para o ser humano é ele aceitar que errou. Então, quando você não... Quem é que não erra? É um Deus. Então, se você não aceita ver que tem erro, você está numa atitude de teomania, de querer se ver um Deus. E essa atitude leva o ser humano à ignorância da realidade. Então, essa atitude é uma atitude inconsciente, que essa é a grande descoberta do Dr. Kepp, né? Que nós temos essa patologia inconscientizada, e isso é que é a causa do nosso sofrimento, das guerras, da miséria, da fome, da exploração e das doenças psíquicas e físicas da humanidade. Então, a inversão é achar que a teomania, ou seja, a arrogância, a soberba, é superior à humildade. Isso. E aplicando naquilo que você falou das vidas passadas, Deus fez o ser humano perfeito. O ser humano não era para morrer, ele era para estar perfeito num estado eterno. Essa é uma revelação incrível que eu também tive aqui, acho. Incrível. Então, com a patologia a gente caiu e está sujeito ao envelhecimento e à morte. Então, por causa disso, a gente deixou de observar o eterno e imutável e passou a enxergar a matéria que não é eterna e é mutável. Em consequência disso, nós passamos a acreditar que tudo está em evolução. Então a gente acredita, né, que a gente veio se desenvolvendo a partir de um macaco, de uma ameba, ou mesmo que nós tivemos vidas passadas, que hoje estamos pagando karma de coisas erradas do passado, mas isso não é assim. Nós estamos presos num ciclo de patologia que vem sendo transmitido de geração em geração através daquilo que o Dr. Kepp chama de psicogene, ou seja, uma atitude patológica sua é passada para os seus descendentes. E nós temos, por descendência, por atavismo, a patologia dos nossos ancestrais.
Por isso a gente já nasce invertido, já nasce com esse inconsciente, já nasce doente, envelhecendo e morrendo. Então, só para finalizar esse assunto, não existe evolução no sentido que Darwin propôs. O que existe é uma tentativa de retorno ao estado original, através da conscientização e não do aprendizado, do acúmulo de informações. A gente não aprende acumulando informações, a gente aprende conscientizando o que é a nossa resistência. Hoje é mais fácil explicar esse fenômeno porque existem os computadores. Então veja bem, hoje não existe o conceito de nuvem, que você tem um computador aqui e você entra na nuvem e você pega informações que uma pessoa lá no Japão ou Estados Unidos estão inserindo no computador imediatamente. Isso são informações que são feitas, colocadas na nuvem e você tem acesso em qualquer lugar do mundo, certo? Então você nota que o computador é como a pessoa que está acessando uma nuvem que todos estão participando. A diferença desse conhecimento que eu estou falando é que quem é essa nuvem? É uma nuvem divina, é a mente do Espírito Santo. A mente divina é uma mente infinita que tem conhecimento infinito, porque Deus é onisciente. Então ele tem um conhecimento infinito. Se você tem virtude e pratica o bem, a bondade e a beleza, você é como um computador que imediatamente acessa essa nuvem. Só que não é uma nuvem feita por informações dos outros seres humanos, como Carl Gustav Jung propunha, um inconsciente coletivo. Não é um inconsciente coletivo, é uma consciência divina, que o ser humano tem acesso gratuito, direto ao infinito e ao eterno, a todo o conhecimento. E é isso que Platão chamava de ciência infusa. Isso, e pela inversão, a gente bloqueia esse acesso. Exatamente, bloqueia e cai nos conhecimentos particulares trazidos pelos sentidos. Tá. Então, esse livro nos traz a Metafísica Trilógica, volume 2, nos traz os fenômenos sensoriais transcendentais. E aqui a gente tem o aspecto da paranormalidade. Professor, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Então, paranormalidade, né, William, ele já é um termo também equivocado, porque para significa ao lado de, no grego, né? Ao lado. E normalidade, o que é normal. Então, são fenômenos que andam ao lado do normal. Como se o normal fosse aquilo que a gente está acostumado a ver. Mas normalidade é tudo aquilo que faz parte da realidade, mesmo que nós não estejamos acostumados a ver. Então, por exemplo, se existe um anjo que se manifesta na sua vida, você pode dizer que nós não estamos acostumados a isso, mas é normal, porque Deus fez assim. O que é normal é o que Deus fez. Então, esses fenômenos como, por exemplo, telepatia, telecinésia, que são a capacidade de uma pessoa movimentar objetos com a mente. Né? A telepatia é o mais comum. Quantas vezes, por exemplo, você já pensou num colega e teu colega liga? Quantas vezes uma pessoa não pensa numa música, liga o rádio e está aquela música tocando? Comigo já aconteceu mais de uma vez. E músicas difíceis de passar no rádio. Eu falei, nossa, que coincidência é essa? Não é coincidência. A nossa mente, o nosso ser, ele é preparado por Deus para receber toda essa energia do Espírito Santo, toda essa energia do conhecimento. Então a gente instantaneamente está conectado a tudo no universo. Só que às vezes a gente tem consciência disso ou não. E quando eu tenho consciência, vem para a minha mente e aí eu, captei, percebi. Pode notar, quando você está estudando uma coisa, você está estudando, está tendo dificuldade, de repente você entende, você fala, agora eu saquei, percebi. Eureka! Por que você fala, agora eu captei, se eu entendi? Não é que o conhecimento veio de fora, você reconheceu que aquilo é verdade. Então você reconheceu. Então o conhecimento ele é reconhecido porque você já tem ele dentro de você, em contato com essa energia cósmica, divina, né? Tudo funciona assim. Então os animais têm telepatia entre eles,
que você acha que um cardume de peixes nunca bate um no outro, ou os pássaros, quando voam, nunca batem um no outro, né? Só o ser humano, né? Ele vive se bater por causa da patologia, mas o animal não tem patologia, né? Pela natureza. Então eles vão seguindo o que? O fluxo de energia. Se o ser humano fosse como um animal neste sentido, seguisse o fluxo de energia e não se opusesse, ele seria muito, muito, muito mais sábio do que é hoje e feliz, né? E é assim que funciona. Sim. Né? Você quer ver outro fenômeno paranormal interessante? Esses chamados corpos incorruptíveis. Esse é um santos, assunto né? incrível. O que você acha bacana nisso? E, inclusive, eu fui aprender nessa ciência. Eu não tinha esse conhecimento, porque não é algo divulgado, justamente porque, né, existe uma má intenção em não revelar essa informação, porque é algo que eleva a consciência do ser humano, lhe traz para a responsabilidade os corpos incorruptos. Por favor. Então, a gente estava falando, volta sempre àquela questão da substância única, né? Se corpo e alma é uma única substância, então significa que você tem um DNA físico e você tem um DNA energético, sendo que o energético é preponderante sobre o físico, o que significa que você perde o corpo, mas não perde a alma. A tua identidade, ela permanece lá. Então tem corpos de pessoas muito virtuosas, como por exemplo no caso de muitos santos, o Padre Pio, por exemplo, é um dos casos mais conhecidos. Ele faleceu em 1968 e o corpo dele está incorrupto até hoje. Se você vai ver, são mais de 50 anos, tranquilamente, né? 57 anos já faz que ele morreu. Está intacto, até a barba perfeita, está corado e tudo mais. O que significa isso? Que o corpo dele, sendo a mesma substância da alma, ainda está impregnado com a energia da alma dele, que ainda vive do lado de lá. Então não se decompôs, porque a decomposição ela ocorre quando essa energia se dissolve. Aí o objeto se desintegra, né? O corpo se desintegra. Então, professor, a gente fala aqui hoje de um assunto do que é mais essencial na nossa existência, que é a questão espiritual. Exato. E pela inversão, a gente troca, a gente é orientado mais para a matéria, então consumismo, a questão do materialismo, orientado para dinheiro, sexo, comida, e desconsidera o que é mais essencial na existência. Aliás, vale a pena falar que agora aqui naquele livro Psicanálise Integral, que foi a tese de doutorado do Dr. Norberto Kepp, quando ele veio de Viena, já em 1960, 61, lá ele explica muito bem a diferença de felicidade para Freud e de felicidade como deveria ser, aplicando já esse conceito da inversão, mesmo antes de descobrir a inversão. Incrível. Ele já tinha isso dentro dele. Então ele dizia o seguinte, que Freud errou porque disse que a pessoa seria feliz se ela satisfizesse os seus instintos físicos. Sim. Por exemplo, a questão sexual. Se você tivesse sexo abundante, você seria feliz. Se fosse assim, todo maníaco sexual seria feliz, né? E não é. Justamente. Ele é um doente mental. Pelo contrário, é super angustiado, né? Então, o Freud dizia que ele não se realiza por não satisfazer os instintos. E o Dr. Kepp fala o contrário. Ele diz assim, que você não é feliz porque você não realiza os seus dons espirituais, os seus dons transcendentais. Então o ser humano ele tem que ser feliz através da realização espiritual em primeiro plano. Aqui ninguém está falando que sexo não é importante, não é isso, mas ele é importante na medida em que ele é secundário em relação aos valores espirituais, como o caso do amor. Sim, né? Exato. Então a realização espiritual que o senhor está trazendo aqui... Em primeiro plano é justamente o quê? E como é que é isso na prática? É a ação no bem. É você ser virtuoso, fazer o bem, ajudar o próximo. A gente tem a felicidade que a gente faz para o outro, só essa. Então, se realizar espiritualmente não é somente ficar rezando numa igreja ou... É o ato bom, belo e verdadeiro. É o ato. Um trabalho útil para a humanidade, que vai trazer bem para as pessoas. Basicamente isso. Basicamente é isso. É isso que Deus espera
de nós, que nós copiemos ele nas nossas atitudes. Porque uma pessoa, ela não é o que ela fala que é, e ela não é o que ela sente que é. Ela é o ato que ela realiza. O fazer. O fazer dela vai revelar quem ela é. Certo? Então isso é muito importante. A gente se pergunta, né? Como que a gente se sente quando a gente ajuda alguém, ajuda uma pessoa? A gente não se sente mal, a gente se sente muito bem. E o contrário é verdadeiro. Como é que a gente se sente quando a gente briga com alguém? Fica esgotado energeticamente, exausto, porque a gente está indo contra a nossa natureza verdadeira, né? Aliás, você até tocou num ponto interessante agora, que é essa questão da culpa, né? Porque veja bem, se Deus fez a gente perfeito, toda vez que você faz um mal, você sente culpa. Isso. Por que Adão e Eva no paraíso, naquela história lá de Adão e Eva no paraíso, eles se cobriram depois se esconderam do mal? Então eles não quiseram sentir culpa do que fizeram. E isso acontece com a gente. Todo mal que você faz, você não quer ver, você vai tentar ocultar da sua consciência. Aí você joga para o inconsciente. Jogando para o inconsciente, esse material fica lá te perturbando e causando doença mental e física. Por isso que é muito importante a pessoa aceitar os sentimentos de culpa. O Dr. Kepp fala que isso é uma das coisas mais importantes para você se curar, para o início da sua cura, aceitar a cura. Por isso que no passado existia aquela questão da confissão na igreja, porque quando você confessa um pecado para você, você está começando a já se curar. Já é praticamente automático falar para você o erro que fez. Então veja bem, quando a pessoa não quer aceitar o erro, ela vai buscar uma explicação racional para o mal dela. Então aí ela vai vir com essa lei do karma, por exemplo. Que o karma, ela está pagando aqui um mal que ela fez no passado. De fato, se você não quiser ver a sua culpa do mal que você fez no passado, você vai cometer o erro novamente e aquilo vai se voltar contra você, que é o que a psicanálise keppiana chama, né, de uma reparação irracional. Então você vai se cortar, você vai sofrer um acidente, aí você diz, respira aliviado, pelo menos eu paguei um mal que fiz. Mas não, você não precisa pagar com o mal que você cometeu. Basta você conscientizar o mal que fez, que você se liberta desse ciclo vicioso de punição, culpa e punição, culpa e punição. A psicanálise integral de Norberto Kepp e Cláudia Pacheco nos traz essa revelação importante de que existe uma inversão no que se diz respeito à culpa, ao erro. Que uma coisa é o erro, a outra coisa é a consciência do erro. A gente não pode confundir. E a gente, pela inversão, a gente confunde isso. A gente acha que se vê o erro, a gente vai estar concordando com o erro, como se a gente estivesse aceitando. Não é aceitar o erro, mas a consciência do erro. É bem diferente. Quando a gente aceita a consciência do erro, a gente está discordando do erro e não concordando. Olha a inversão, César. E está se corrigindo, né? E se corrigindo. Agora, a gente rejeita a consciência porque acha que vai ser um mal para a gente. Pelo contrário, isso é uma maravilha. Então, e essa culpa está ligada à teomania. Justo. Porque se a pessoa não quer aceitar a culpa, ela não quer ver seus erros. Se não quer ver seus erros, ela quer se ver perfeita. Se quer se ver perfeita, ela quer se ver um Deus. Se quer se ver um Deus, ela está semelhante ao Lúcifer no paraíso. Então ela está sujeita ao mal. E aí ela se priva de todo o bem. De todo o bem, de toda essa maravilha que existe e todo o bem que existe no universo, né? Então, para a gente voltar para a luz, né, vamos dizer assim, a gente tem que ser mais de acordo com a realidade, né? Aceitar mais o Criador, né? Ter uma ciência mais espiritual, né? Não ter uma ciência tão materialista e tão sem alma como a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem uma ciência que você está com um problema no coração, eles te oferecem um coração mecânico. Então eu te pergunto, o que é melhor, você ter o teu coração funcionando bem ou um coração mecânico? Você tem um cérebro funcionando bem ou um chip instalado na cabeça? Você não preferiria estar agora conectado com essa
nuvem divina de conhecimento e felicidade, ou ter um chip que transmite para você os aplicativos da internet que existem aí, né? Pensa bem, né? Ficar dependente de um telefone ou você ter telepatia direta. Uhum. Então, todos os dons que Deus já nos deu naturalmente, a ciência invertida quer trazer para a gente através de uma tecnologia de implantes. Isso, pensa bem, isso é uma grande inversão, né? Eu me sinto muito feliz, muito honrado, e sei que o senhor também se sente, de estar trabalhando na difusão dessa ciência da trilogia analítica. Sem dúvida. Tão fundamental para que a gente possa conscientizar toda essa inversão e se elevar para essa maravilha da criação divina. E o mais importante de tudo, né, William? A gente não só mas levar a humanidade também juntos para a nossa casa, porque a nossa casa é junto do nosso Pai original, que é Deus. Né? Só podemos ser felizes se a gente ajudar os nossos irmãos aqui. É isso aí. Acho que tá bom, valeu. Então tá bom, pessoal. Acho que é isso por hoje, né? Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Até a próxima. As faculdades trilógicas Kepp Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos levam o nome trilógicas porque nós trabalhamos com o trino: teologia, filosofia e ciência, com sentimento, pensamento e ação. E essa nova escola de pensamento foi criada pelo psicanalista Norberto Kepp e é muito inovadora porque nós estudamos em todos os nossos cursos a ciência mais importante para a humanidade no momento, a psico e a sociopatologia, no que a doença individual e a doença social estão impedindo que o ser humano realize a felicidade, a sanidade, o progresso na nossa humanidade, no nosso planeta. Então, seja você também um aluno que vai ser um agente de transformação psicossocial na nossa Terra. Welcome to the course. Oi, eu só queria dizer bem-vindos às faculdades trilógicas. Bienvenue à la faculté trilogique. Eu espero que você se inspire com nossos cursos, que utilizam o método psicolinguístico terapêutico de Norberto Kepp. O estudo da mais nova ciência da energética aplicada à tecnologia de motores ressonantes Kepp Motor, mundialmente premiada. O trabalho com o interior psíquico do ser humano, estimulando a farmácia interior. A ciência transdisciplinar de Kepp no tratamento das patologias psíquicas, individuais e sociais. Os benefícios das artes para o desenvolvimento pessoal e profissional. A verdadeira espiritualidade à luz da trilogia analítica, unindo filosofia, teologia e ciência. Soluções para a crise energética e a preservação da Terra. O estudo aprofundado da patologia da sociedade, da economia e das leis.